promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Essa é uma verdade, hein? Se eu sou fiel no pouco, Deus vai me dar novas oportunidades, vai me abrir novos caminhos. Porque para Deus não é a questão da quantidade. Aquele que multiplicou 2 talentos, 5 talentos, foi elogiado da mesma forma que aquele que multiplicou 10. Não é tanto o sucesso final, o resultado final, mas o quanto você se empenha para fazer o seu melhor. Tenho a alegria de poder receber meu bom amigo, meu bom irmão, Flavinho. 30 anos de ministério. Ei, Flavinho. Alegria estar com Que você. carinho. Com todo esse povo maravilhoso, esse povo lindo que acompanha a Rede Vida no Brasil e no mundo inteirinho. Uma pequena correção, já são 37 anos de ministério, um pouquinho Eu mais. tinha certeza que você ia falar isso. É que botaram essa informação para mim ali, acho Ela que já pego no seu site. antiguinha, Na verdade são 37. 37 Comecei com anos. 15 anos, completei 52 anos de idade, são 37 anos de ministério. Muita luta, muita estrada, muita queda, muito reerguimento, mas sempre a confiança posta naquele que é o Senhor dos Senhores. O Deus Olhando da para nossa trás, vida. assim, aquele momento que você fala assim, esse foi o momento mais especial da minha vida. Onde é que você estava? O que você viveu nesse momento, que é o momento de ouro, segundo assim, o seu olhar? Eu acho que foi quando eu me encontrei com o Padre Jonas, rapaz. Tem muitos momentos, né? Momentos lindos, assim, a nível ministerial. Primeira vez que eu saí do Brasil em missão, a evangelização de hispanos, a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar em espanhol, numa luta, ainda aprendendo o idioma. Mas eu acho que lá atrás, com 22 anos, quando eu cheguei na Canção Nova, com o meu violãozinho, era a única coisa que eu tinha para levar. E fui para conhecer o Dunga, pediu para que eu fosse lá para que nós conversássemos, isso em 94, o Dunga era recém-chegado na Canção Nova, e aí o José Augusto, que na época era seminarista, hoje padre José Augusto, seminarista José Augusto, estava animando a quinta-feira de adoração, que era naquele capelão de sapé, não tinha nada ali na Canção Nova. Eu cheguei, o Dunga não estava, tinha vindo para São Paulo, para uma reunião aqui, alguma coisa assim, e o José Augusto pediu para eu tocar, porque não tinha ninguém para tocar. E eu toquei e cantei o dia inteiro. Depois daquele dia, chegou na hora da missa, eu achei que, né, não ia mais precisar de mim, eu ia embora. Ele disse assim, fica na missa com a gente também, porque a gente não tem ninguém para tocar. Eu falei, tá bom. Aí estou lá afinando meu violãozinho, que nem eu estava fazendo agora há pouco aqui. De repente eu senti aquela mãozinha batendo na minha costa, dizendo assim, boa tarde, meu filho, tudo bem? Eu virei para trás, era o Padre Jonas, né? Aquele olhar do Padre Jonas penetrou a minha alma e o meu coração, e ali o meu coração foi fecundado com o carisma Canção Nova, não é? E ele disse assim, gostei do violãozinho, estava acompanhando de casa, fica com a gente, meu filho, fica com a gente, por favor. E já saiu andando para se preparar para a missa. Eu acho que assim, desse tempo todo, desde o início, com 15 anos, iniciando no grupo de jovens, também ali no início do violão, passando por esse momento que eu acho que é o ápice do meu ministério, esse encontro, porque ali o meu ministério foi fecundado, no Carisma Canção Nova. E depois, chegando até hoje, estando com você aqui, passando já por tantas situações, realmente eu só posso louvar a Deus, Alcides. É uma história linda, como eu disse, de muitas quedas, muitos reerguimentos, muitas vitórias, muitas derrotas, mas com a certeza de que em todo esse tempo Deus me acompanhou e me acompanha até aqui hoje. Isso com Ana, Sempre. a esposa,
Sempre uma batalhadora também. Ela é o meu sustento, ela é o meu sustento. Ela que me sustenta, ela que me trouxe para a igreja. Com 15 anos, nós éramos namorados, nos conhecemos desde os 12 anos de idade. E com 15 para 16 anos foi quando ela me levou para o grupo de jovens. Eu estava não era balada, rave na época, era discoteca, né? Eu estava imitando o Michael Jackson na discoteca, dançando break, passinho na discoteca. E ela ia para a igreja, para o grupo de jovens. Depois terminava a discoteca, eu pegava a Ana, a gente namorava um pouquinho, ela ia para casa. E aí ela foi me convencendo, começou a me ensinar os primeiros acordes do violão, porque ela estudava violão na época, começou a ensinar os primeiros acordes, eu peguei gosto, vi que eu tinha jeito, foi indo, de repente ela me convidou para começar a tocar no grupo de jovens, e ali, graças a Deus, começou o meu ministério e não parou até hoje, né? Mas sempre com ela do lado. Né? E é sempre maravilhoso esses nossos encontros, que a gente sempre aprende alguma coisa nova. É alguém que eu tenho realmente uma admiração muito grande. É um homem de Deus, e um homem de Deus que já passou por tantas tribulações, mas as tribulações não fizeram com que esse coração se tornasse um coração amargo. Porque eu estou chegando a essa conclusão, gente. As tribulações, as dificuldades, elas nos abrem dois caminhos. Ou a gente se torna um ser humano mais compreensivo, mais amoroso, um ser humano mais humano. Ou isso tudo torna a gente amargo, de mal com a vida. E que bom que eu tenho o privilégio de me encontrar com pessoas que no meio das batalhas, das dificuldades, se tornaram seres humanos melhores. Que a palavra de Deus caia no seu coração, traga a paz que você precisa. Vai lá. Hoje inicia um período muito intenso de oração. Eu vou fazer 7 dias seguidos. Todos os nossos programas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí o programa de segunda e terça. Nós vamos fazer todos os dias a oração pelos enfermos, de forma especial, 7 dias de oração pela cura do câncer. E eu vou, a cada dia, trazer um pequeno texto bíblico. São muitas as pessoas que me pedem oração. Dalcides, eu estou com câncer, estou fazendo quimioterapia, estou fazendo radioterapia. Dalcides, a minha mãe está com câncer. Dalcides, a minha tia está fazendo quimioterapia. Acabei de receber os exames, Dalcides. Então, é um dos temas mais intensos, mais fortes que a gente recebe aqui. Pedido de oração no combate do câncer. E eu quero trazer uma inspiração bíblica, porque hoje, ao longo desse programa, nós vamos dar mais um passo. E nesse passo, a gente vai reunir o Brasil em oração contra o câncer. Oração para os 7 dias de combate do câncer. Isso daqui a pouquinho, tá? Antes, a inspiração bíblica para o dia de hoje. Primeiro dia. Quando são 7 dias, como é que a gente chama? 8 dias, 9 dias, novena. 7 dias. 7 dias. Setena? Setena. Deve ser o setena. Eu não sei como é o nome. Olhando a inspiração do cerco de Jericó, é um cerco. Vamos fazer um cerco. É inspirado, inclusive, no cerco de Jericó, exatamente. São 7 dias. No livro de Tobias. Tobit, quando você e Sara oraram, fui eu que levei as suas orações até a presença gloriosa do Senhor. Fiz a mesma coisa, Tobit, quando você sepultava os mortos. E naquele dia em que você, sem pensar 2 vezes, se levantou da mesa, saiu sem comer nada e foi sepultar o morto, Deus me enviou para pôr você à prova, mas Ele me enviou também para curar você e Sara, a sua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão a serviço de Deus, o Senhor,
e que tem o direito de entrar na presença gloriosa dele. Você entendeu a passagem bíblica? Rafael se aproxima de Tobite, pai de Tobias, e em forma humana, embora sendo um ser celeste, diz: Tobite, quando você colocou o joelho no chão, filho, eu estava rezando por você. Eu estava rezando com você. E mais, eu peguei suas orações e eu levei aos céus. E naquele momento de dor, de sofrimento, agradou ao Senhor a sua oração. Nós vamos fazer 7 dias de oração, de combate. 7 dias de oração, de vida, de esperança. E vamos ter muitos testemunhos. Tobite era o pai de Tobias. E o anjo, o arcanjo, Rafael, se aproxima e diz para ele: fique em paz. Fique em paz. Eu estou com você. E eu estou levando a sua oração, como eu já fiz outras vezes, até o coração de Deus. Por isso que Ele me mandou aqui. Era para curar você. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos sobre todos nós. E eu peço, Senhor, que os teus anjos venham e que os teus anjos falem ao coração de Deus sobre as coisas que você está vivendo, sobre as suas lutas, suas batalhas. Que os anjos venham sobre mim, que os anjos venham sobre você. Que os anjos se coloquem ao nosso lado nesse momento de oração. Eu creio e tomo posse. Amém. Também teu espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos. Esse é um momento muito especial. O Rogério é um amigo meu. E ele me disse assim: Dalcides, eu estou com um câncer muito agressivo. E eu peço oração. Só que eu sonhei que você fazia 7 dias de oração no combate do câncer. E eu via nesse sonho a vitória sobre o câncer. Corações sendo tocados. E eu acreditei nessa palavra, desse meu bom irmão. Por isso eu rezo: São Rafael Arcanjo, remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, auxiliar-nos na luta contra o mal que nos envolve e que nos aflige. São Miguel, defensor dos aflitos, assisti-nos com vossos anjos e defendei-nos no combate. São Gabriel, trazei-nos boas notícias e renovai nossa esperança. Rezemos: curai, Senhor, os sofrimentos de cada enfermo que agora se une em oração comigo. Sarai suas feridas, expulsai para longe de todos aqueles que agora rezam comigo todo sofrimento, sofrimento espiritual e sofrimento corporal. E concedei de forma especial a essa pessoa que agora se coloca em oração, pedindo
a saúde da alma e a saúde do corpo, a fim de que, restabelecido pela vossa misericórdia, possa retomar suas atividades. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora você que está em casa, traça o sinal da cruz sobre você. Esse alguém que também está doente, trace o sinal da cruz. Coloca a sua mão no lugar onde esse câncer está se manifestando. Eu creio, Senhor, e tomo posse da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E os anjos levam a nossa oração até o coração de Deus. Eu creio nisso. E por isso eu dou graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Passei por uma cirurgia que eu fiquei 3 meses internada, quando já não tinha mais recursos médicos, mas tinha médicos, que esse médico se chama Jesus. E eu estou muito feliz e animada, porque Jesus me curou e curou também meu neto, que teve leucemia. Eu passei o que eu passei, mas eu não desisti. Eu tenho 22 cirurgias e eu estou aqui falando hoje, quando não tinha mais ninguém para me levantar. Uma enfermeira, Deus me levantou. Nunca perca a fé. A fé é que carrega a gente. E eu tenho muita fé, graças a Deus. O mar vai se abrir. A igreja atravessar, de pés enxutos vão estar, pelo nome de Jesus. Eu estou completando quase 8 anos, né? Nessa batalha. Você percebeu que nas madrugadas nós não temos nenhum patrocinador? Diferente dos programas durante o dia, em que temos muitos patrocinadores. Esse programa sobrevive por causa de você, da sua ajuda, da sua mão estendida. Esse programa sobrevive porque você estende a mão e diz assim: esse programa é importante para mim, eu vou ajudar com o meu pouquinho. Foi assim que, nessas últimas horas, chegaram alguns novos benfeitores. Muito obrigado, tá? Carolina Santos Carvalho, que Deus te abençoe. Edni Maria Pereira Bezerra, muito obrigado. Maria Isabel Carlos de Oliveira Souza, que Deus te abençoe e te proteja. Sônia Gomes dos Santos, obrigado. Zeli, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus abençoe e proteja cada um dos nossos novos benfeitores. Eu estou precisando de novos benfeitores. A gente está terminando mais um mês, iniciando mais um mês. E a cada término de mês eu digo: ixi, como é que vai ser agora o próximo? A cada início de mês eu digo: ufa, vamos lá, não vamos desanimar, vamos para frente. 0 operadora 11 4200 8080. Se você pegar o telefone e ligar, pode ter certeza de uma coisa: você passa a fazer parte desse nosso projeto. E você vai ter uma missa por dia na sua intenção. Minha gente,
Quando eu digo uma missa por dia, é porque Dom Fernando Figueiredo me diz: Dalcides, eu recolho todas as intenções, os pedidos, e eu coloco sobre o altar, 5h30 da manhã, a cada dia, 5h30 da manhã, as intenções, os pedidos, orações, por aqueles que chegam nas madrugadas, por aqueles que se tornam benfeitores dessa obra. Então, Carolina, Edni, Maria Isabel, Sônia Gomes, Zeli, vocês todas vão ter hoje, 5h30 da manhã, uma missa especial. Dom Fernando Figueiredo, pelo canal no YouTube dele, Dom Fernando Figueiredo, Fernando Antônio Figueiredo, ele reza por todos. Dom Fernando, dá o seu recado, vai. Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Bênçãos e graças deste Deus que nos ama, Deus de bondade e de misericórdia. Todos os dias, às 5h30 da manhã, encontramos-nos aqui nesta capela, rezando por todos, rezando por você, rezando por sua família e pedindo a intercessão de nossa querida mãe, Nossa Senhora de Lourdes, por todos vocês, por todos aqueles de modo particular que estão doentes e enfermos. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos nós. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa seu... 5h30 da manhã, hein? Todos os dias você tem sua missa. Entrou em contato agora, 0 operadora 11 4200 8080. Ou então você diz assim: Dalcides, eu já vou fazer logo minha doação. Eu já quero fazer logo minha doação. Tá aqui, ó, chave Pix para você. São dois caminhos, mas que chegam ao mesmo lugar. Manter esse projeto nas nossas madrugadas. Eu preciso de você, mas eu preciso muito de você. Mas muito. Pega esse telefone e liga. E eu vou dar de presente para todos aqueles que estão fazendo doação. Eu vou dar de presente essa imagem linda de Nossa Senhora. Vai ser um sorteio do dia 28 para o dia 29, quarta-feira. E eu quero que bênçãos, graças estejam no coração daqueles que mais necessitam, daqueles que mais precisam. De quarta para quinta, o sorteio dessa imagem linda de Nossa Senhora. Vai lá. Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma é o poder da palma. Quem não crê em nada é a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul. Catástrofes naturais como furacões, terremotos e enchentes seriam o final dos tempos? O fim da humanidade? Todos nós temos a tentação de achar que Deus não aguenta mais a humanidade e está na hora de acabar com ela. Há aqueles que dizem que o mundo vai acabar em fogo, porque o primeiro fim do mundo, o dilúvio, acabou em água. Há os que dizem ter tido visões ameaçadoras em que Deus revela estar perdendo a paciência conosco. Podemos refletir sobre um texto da Bíblia muito bonito em que Abraão suplica a Deus pelas cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra. Abraão vai perguntando a Deus: Senhor, se houver 50 justos, 40 justos, 30 justos, 10 justos, o Senhor vai destruir essas cidades matando os justos também? E Deus, a cada pergunta, vai desistindo de destruir Sodoma e Gomorra. Deus é infinitamente misericordioso, paciente, lento para a ira, nos diz a Bíblia. Então, por que acreditar que Deus esteja fazendo sofrer tanta gente inocente? Além disso, neste mundo de Deus há tantos santos, tanta gente boa. Devemos ler esses acontecimentos catastróficos como responsabilidade nossa e não de Deus. Somos nós que estamos loucamente destruindo a nossa casa, que é este mundo tão grande e tão bonito. Somos nós que envenenamos as águas com nossas indústrias, nós que devastamos nossas florestas, nós que poluímos o ar,
Nós que quebramos o equilíbrio lindo que Deus colocou na natureza. O que precisamos é pedir a Deus sabedoria para fazer as escolhas certas. A gente olha para o mundo, né? A gente fala, nossa, quanta coisa acontecendo. Será que é sinal? Será que é sinal dos tempos? Será que a gente está chegando ao final dos tempos? Será que isso é um alerta? Flavinho, tudo que a gente está vivendo é sinal dos tempos? É alerta? Tem alguma mensagem de Deus no meio de catástrofes, enchentes? Desmorona isso, desmorona aquilo. É seca. É um aquecimento global. Será que é Deus falando no meio disso tudo? Dalcides, a palavra de Deus ela é reveladora. Quando a gente estuda a palavra de Deus, escuta os verdadeiros profetas dos nossos tempos, como o Padre Jonas Abib, por exemplo, a gente vê que realmente a gente está num tempo final, né? A palavra é muito clara a nos revelar isso. E os acontecimentos, eles confirmam a palavra de Deus. Estamos num tempo final. Não é o fim do mundo, é um fim de um tempo. Mas eu acho que esse tempo sinaliza uma coisa muito importante também. Cada vez mais nós, homens, seres humanos, você dizia no início do programa, né, que a vida, ela nos ajuda a nos tornarmos seres humanos mais humanos, melhores. Mas infelizmente não é todo mundo que aprende com as coisas que vão acontecendo, né? E tudo que foi acontecendo com a humanidade até os tempos atuais, parece que não ensinou a nós, seres humanos, que nós precisamos ser seres humanos melhores. Cuidar melhor do outro, daquele que está do nosso lado, cuidar melhor da gente mesmo, cuidar melhor do nosso entorno, da nossa casa comum, como nosso querido Papa Francisco sempre gosta de colocar, não é? E esses sinais que, primeiro, apontam para a segunda vinda e definitiva vinda de Jesus, que é a parousia, eles apontam também para o nosso descaso, para o nosso desleixo com as coisas de Deus, para com Deus e para com aqueles que estão do nosso lado. Eu ando muito preocupado, eu acho muito oportuna essa matéria e essa conversa, essa meditação que a gente está fazendo, que eu ando muito preocupado com tudo que eu tenho visto em internet, canais de YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, inclusive pregadores, né, católicos, não vou nem dizer dos nossos irmãos protestantes, evangélicos, pentecostais, que eles já têm essa linha já há um bom tempo, mas eu tenho visto pregadores católicos, inclusive sacerdotes católicos, com essa linha apocalíptica de destruição que gera mais medo no coração das pessoas do que o desejo de conversão. Volto de novo nos grandes profetas do nosso tempo, Padre Léo, Padre Jonas, que tinha uma pregação querigmática profunda, tremendamente enraizada nos documentos da igreja, nos documentos papais, na vida dos santos, os doutores da igreja, na palavra de Deus. Mas as pregações desses santos homens, elas não geravam em nós medo, ao contrário. Nós somos frutos dessas pregações proféticas que nos apontavam para a segunda e definitiva vinda de Jesus, que nos fazia clamar hoje o Espírito Santo para que Ele nos santificasse, mudasse a nossa visão, mudasse a nossa mentalidade, mudasse o nosso coração, nos ajudasse no nosso processo de conversão para a gente olhar para frente. Mas não é isso que eu tenho visto nessas pregações. Eu tenho andado, Dalcides, partilho de coração para você como irmão, tenho andado muito preocupado ouvindo essas pregações. Agora, claro, isso com um olhar muito humano, e aliás até muito mais mundano do que humano, isso gera muitos dividendos para essas pessoas. Canais de YouTube que monetizam e milhões de reais vendendo a destruição do mundo, vendendo essa visão apocalíptica, com aquelas imagens terríveis, inclusive muitas vezes se ancoram, né, em falas do Padre Jonas, como se aquilo que o Padre Jonas falou corroborasse essas loucuras, essas insanidades que muitas vezes são divulgadas. E o nosso povo, infelizmente, o nosso povo, como já dizia a palavra em Oséias, se perde por falta de conhecimento. Nosso povo não se aprofunda na palavra de Deus, não se aprofunda no conhecimento da Santa Igreja Católica e se deixa levar por esses falsos profetas. São falsos profetas que têm gerado medo no coração do nosso povo. Agora, os sinais estão aí, isso é fato, né? Quando eu penso também no final dos tempos, eu penso o seguinte:
Que idade eu tenho? 56 anos. Para mim, daqui a algum tempo, será o final dos tempos. Então não preciso esperar que alguma coisa extraordinária aconteça. A minha vida, assim como teve um dia um início, ela vai se esgotando, e ela termina. Mas isso não deve me encher de medo, como disse muito bem o Flavinho. Mas a pergunta é, como é que eu estou vivendo? O que precisa ser transformado, mudado? Para que esse tempo que eu estou vivendo seja um tempo de graça. Para que esse tempo que vivo seja um tempo de esperança. De eu colocar aquilo que eu tenho de melhor. De eu me deixar me envolver pela misericórdia e pelo amor dele. Sem sustos, sem medos, porque inclusive a pergunta ou as perguntas que serão feitas nesse grande exame final, Jesus já deu a cola para cada um de nós. Eu estava faminto e você me deu de comer. Eu estava abandonado e você foi companhia para mim. Eu estava passando frio e você me socorreu. Venham, benditos de meu Pai. Tem um lugar preparado para vocês. Assim eu imagino, a partir das palavras de Jesus, o grande encontro com a misericórdia e com o coração dele. Venham, benditos de meu Pai. E eu me lembro do ladrão na cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. O filho pródigo que é recebido depois de tanta coisa errada que fez com um abraço. E vai ter festa. Eu não sei qual foi o momento em que nós começamos a achar que o nosso Deus é um Deus perverso, que se alegra com o mal, que se alegra quando a gente está se perdendo. Como se ele tivesse um grande livro e ele vai anotando nesse livro todas as nossas falcatruas, todos os nossos erros, porque o veneno escorre nos lábios dele com prazer. O Deus que eu conheço e o Deus anunciado por Jesus não tem nada a ver com isso. É o Deus da misericórdia, da bondade. O Deus que se alegra quando uma ovelha perdida é encontrada. Quando se deixa 99 para ir buscar aquela que se perdeu. Esse é o Deus misericordioso no qual eu aposto a minha vida e vivo a minha vida. Pensa nisso. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo,
precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu me lembro quando ainda estava no prezinho e uma das atividades que os professores passaram pra gente era de plantar um pé de feijão. Consigo lembrar de estar recortando uma garrafa PET, colocando um pouco de algodão úmido e colocando o grão do feijão. A etapa que eu menos gostava era de ter de esperar uma semana para poder ver ele começar a crescer. Aquela primeira semana parecia interminável até ver aquele grão começar a se desenvolver. E quem me tranquilizava e ficava toda empolgada de me ver plantando pela primeira vez era minha avó. E ela me falava: Minha neta, quem ama preserva, e preservar o meio ambiente é preservar a vida. Minha avó ficava encantada de me ver ali, esperando ansiosamente para observar o feijão crescer. Ela percebia a minha euforia de estar começando a perceber como nós humanos podemos ajudar o planeta, como podemos salvá-lo diante de centenas de anos de destruição, desmatamento e aquecimento global. Hoje, só tenho a agradecer aos meus professores de infância que incentivam esse tipo de ação. É muito importante, desde criança, que nós tenhamos essa consciência e atitude, pois o planeta é a nossa casa e nós só temos ele para morar e viver. E cuidá-lo é essencial. Um grande abraço, Samantha Muniz. Eu também não sei onde a gente aprendeu que a vida é fácil. A gente tem feito de tudo para educar os nossos filhos dentro da linha: a vida vai poupar você das adversidades. Aí vem ensinamentos preciosos como esse, né? De avós, sabedoria dos mais antigos. Mas a nossa geração me parece um pouco perdida. A sensação que eu tenho é que aquela leveza e tranquilidade que eu via nos meus avós, onde os filhos estavam passando por alguma dificuldade, rezavam pelos filhos, pediam oração pelos filhos, mas sabiam que aquilo fazia parte da vida. Hoje eu tenho visto pais tentando poupar os filhos e, por incrível que pareça, fazendo trabalho de escola para os filhos, porque é muito pesado, esse professor não tem alma, não tem coração. Já vi isso acontecendo com filhos pequenos. Já vi atitudes semelhantes a essa com pais com filhos na universidade. Eu fui professor na universidade durante muitos anos. Achei muito interessante. Eu, como professor, às vezes assim, levando alguma bronca de algum pai em formatura, porque eu havia puxado demais. Que tempos a gente vive, né? Não é isso? Eu tenho a graça de ter 5 filhos. Mais novo, já completou 18 anos, e eu digo para você que eu nunca fui dessa linha. Sabe? Claro, dói no coração de um pai e de uma mãe ver o sofrimento de um filho, ainda mais quando aquele sofrimento, e aliás eu acho que todo sofrimento poderia ter sido poupado. Essa é a verdade. Todo sofrimento, ele pode ser poupado, da forma como você está dizendo, por exemplo, e tantas outras formas. E todo pai e mãe, quando olha para um filho sofrendo, a gente imagina, esse sofrimento poderia ter sido poupado se ele tivesse me ouvido, se ele tivesse levado em conta o meu conselho. Mas na verdade, por mais que a gente queira poupar, a vida não vai poupar. Porque viver custa. Para a gente estar aqui agora fazendo o que a gente está fazendo, cada respiração custa para o nosso organismo, né? E viver custa. Por isso muita gente, tristemente, e a gente está num horário muito propício para dizer isso, muita gente às vezes tira a sua própria vida, porque já não aguenta o fardo de ter que pagar, né? O ônus para se viver. Mas só que o bônus da vida é infinitamente maior, não dá nem para comparar. Mas muita gente, numa atitude de desespero, às vezes acaba tirando a própria vida, porque não aguenta o custo de viver. A vida cobra, claro que cobra.
mas a vida cobre, mas ela devolve infinitamente mais a cada processo que a gente vive. Quando a gente poupa o filho, ou pelo menos tenta de alguma forma poupar o filho daquela situação, o que a gente está fazendo é criando um monstro. Lá na frente, essa criança que foi poupada de vários sofrimentos que iam fazer com que ela amadurecesse, com que ela crescesse, tomasse consciência que o mundo não é dela, de que ela não é a senhora ou o senhorzinho de todas as situações, de todas as pessoas, lá na frente ela vai fazer muita gente sofrer, vai sofrer demais, vai destruir o coração de muita gente, vai ter o seu coração destruído. Por quê? Porque aquele sofrimento, naquela hora que Deus permitiu, que Deus não dá sofrimento para ninguém. Deus é bom, você está dizendo desde o começo do programa, Deus é amor, Deus não quer o sofrimento, Ele não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo pereça, diz a palavra de Deus, mas ao contrário, para que confiando e crendo nele, no seu Filho, as pessoas se voltem para Ele, que é o Deus de amor, que para mim é uma das definições mais lindas de Deus, em 1 João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16, Deus é amor. Então Deus não faz ninguém sofrer, não agrada o coração de Deus ver uma criança sofrendo, como não agrada o coração de um pai e de uma mãe ver uma criança sofrendo. Mas o sofrimento não vivido, ele não gera em nós a maturidade, a experiência de vida e a possibilidade de logo ali na frente colher os frutos desse sofrimento, né? Para mim, sofrimento é como ali mostrou a imagem, né? É sementinha plantada. Cada sofrimento é uma semente plantada, só que você tem que ter a paciência com a menininha de esperar uma semana para ver começar a brotar, né? Sofrimento vivido, especialmente sofrimento vivido em Deus, com Deus e por Deus, ele gera frutos maravilhosos para a nossa vida. Você sabe, uma das coisas assim importantes na vida é a gente aprender com as experiências. Por isso que uma criança que ela é colocada numa redoma de vidro, é verdade que os anticorpos terão muitas dificuldades de chegar até ali. Porque ela foi protegida, sempre ela foi a melhor, todos foram contribuintes ali nessa família. A vovó, ai que coisa mais linda, nossa, é a mais inteligente que eu conheço, é a mais perfeita, ai que beleza. A mamãe, nossa, essa é minha filha de ouro. Isso tem o seu lado do amor, eu não tenho dúvida disso. Mas existe um momento em que a vida não vai ser assim tão generosa com a sua filha. O mundo não vai ser tão delicado com o seu filho. E se desde o início você não deixar que em alguns momentos ele passe alguma pequena tribulação, lá na escola, e ele volta chateado, porque alguém disse tal coisa, filho, mas qual vai ser sua resposta para isso? Eu já parti logo para a agressão. Não, filho, não é assim. Mas você tem que ir falar com a diretora, você vai ensinando os caminhos. Uma coisa que, assim, me impressionou demais. Alguém que disse, certa vez para mim, assim, as crianças estão muito inteligentes. Nossa, eu levo cada chamada de atenção da minha neta. Eu disse, vó, mas como assim chamada de atenção? Ela disse, são muito inteligentes. Às vezes ela fala assim para mim, fica quieta, você não sabe nada. E aquilo me impressionou, sabe? Eu disse, mas a senhora acha bom isso? Não, não é que eu acho bom, assim, eles são muito inteligentes, né? E eu me lembro até hoje, isso está fazendo vários anos. Vó, eles estão sendo sem educação. Uma criança não fala para a avó, fica quieta, não sabe nada. E a avó ainda cheia de milindres, porque se por acaso falar alguma coisa, poderá se indispor com a mãe da criança. Tem alguma coisa errada no nosso mundo, gente. Por isso que a palavra de Deus, no livro dos Provérbios, diz que é preciso respeitar não os cabelos brancos, mas é preciso respeitar a sabedoria que existe ali. É isso que eu venho dizer para você nessa madrugada. Algumas coisas não aceite, não.
Fale, não é assim que se fala com a avó. A avó ficou triste, não gostou disso. Nenhuma criança, por mais inteligente que seja, tem o direito de mandar uma avó calar a boca. Dizer a uma avó que ela não sabe nada. Uma criança de 10 anos sabe mais sobre a vida, sobre as coisas, do que uma senhora de 78 anos? A lógica aí está errada. O que essa criança está dizendo tem que ser combatido, minha gente. A falta de educação dessa criança tem que ser combatida pelo bem dessa criança e por uma questão de dignidade dessa avó. Espero que essa mensagem caia no seu coração, traga a paz que o seu coração precisa e a luz que os seus passos precisam. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Uns 2 anos tentando engravidar e não conseguia. Não conseguia, os médicos falavam que eu não ia conseguir. Então eu fiz uma promessa para Nossa Senhora e para São Francisco. Se eu conseguisse engravidar, eu ia cumprir a promessa que eu tinha prometido. E no ano seguinte eu consegui engravidar. Desde o começo minha gravidez foi muito complicada. Eu descobri que eu estava grávida já com 2 meses praticamente. Tive um início de aborto. Foi descoberto que eu só tinha uma trompa e que o meu útero estava cheio de varizes, e os médicos falaram que eu engravidei por um milagre. Já iniciando o 6º mês, eu comecei a inchar muito. Eu fui para a maternidade. Eu fiquei 10 dias internada na maternidade da minha cidade. Meu filho nasceu de 7 meses. Foi uma cirurgia muito complicada, foi um parto de emergência. Depois da cesárea, eu acho que umas 2 horas depois, eu tive hemorragia. Então eu tive que voltar para a cirurgia novamente, onde eu fiquei entre a vida e a morte. E ali eu entendi que Deus tinha propósito na minha vida. E eu sou muito grata a Ele, que eu só pedia para Ele me deixar viver, para me cuidar do meu filho. Todos os médicos falavam que ele ia morrer, que ele não ia sobreviver. Ele nasceu com 1,340 kg e na UTI ele chegou a pesar 1,100 kg. Ele não conseguia comer. Então foi quando teve muita campanha de oração. A minha sogra, ela assistia e ela ficava com uma foto minha na frente da TV da Rede Vida. E eu assisti o programa e comecei a gostar. E as canções que a Alcides canta me deixa calma. Teve noites que eu ia dormir porque eu estava assistindo um programa, me dava uma fé, uma paz no meu coração. A mais certeza ainda é que eu quero seguir a Deus, eu quero estar nos caminhos certos. Eu dizia para Deus, Deus, Ele não é meu, Ele é teu, porque eu te entrego meu filho em tuas mãos, que seja feita a tua vontade na vida dele. E o meu filho do nada virou, começou a ganhar peso, já está com mais de 3 quilos. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez pela vida da gente, tanto na minha como na vida do meu filho. A promessa que eu fiz a São Francisco, né? E eu coloquei o nome dele de Francisco Efraim. Ele vai fazer 3 meses, só bochecha. Esse ano vai cumprir uma promessa. A gente vai caminhar no novenário daqui, de Nossa Senhora, e na de São Francisco de Assis.
Deus, ele cumpre aquilo que você deseja, aquilo que você crê e realmente está no seu coração. Se você orar, pedindo a Deus por aquilo que você realmente quer, ele jamais vai desamparar a você. Aqui está o meu milagre, que foi minhas orações na UTI, que ele estava lá. E eu sempre acreditava que ele ia sobreviver, então aqui está o meu milagrezinho, Francisco Efraim.